eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho onde a aflição se adora tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém, amém. Nosso coração sempre seja bendizendo esse Deus, não importa as circunstâncias, porque o nosso Deus, Ele é bom, e Ele é grande, Ele é o único merecedor de louvor, de honra e de glória. Seja engrandecido, Senhor, aqui no nosso meio. Seja engrandecido, Senhor, através das nossas vidas, através do que nós falamos, através dos nossos cânticos, através do nosso compartilhar. Seja engrandecido com cada gesto que a gente venha a fazer, com cada ação que nós venhamos a ter, que Tu seja engrandecido. Boa noite. Boa noite. Tem um mês, a última vez que eu compartilhei a mensagem com vocês, e hoje eu quero falar a respeito de características das pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês a leitura de Lucas no capítulo 10. Então vamos ler Lucas no capítulo 10, o versículo 25. Assim como várias outras mensagens, essa mensagem é muito conhecida, é muito comum, todo mundo prega, todo mundo fala a respeito, e parece que a gente não tem mais o que ouvir sobre o bom samaritano. Tem sim.
Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, que é a versão que eu mais me adequei a ler. Então, se tiver alguma palavra, como o Roberto disse na outra semana, diferente, o contexto é o mesmo, tá certo? Então a gente vê que o mestre da lei se levanta querendo encontrar alguma prova contra Jesus. Ali ele já fala da intenção desse mestre. E pergunta: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Olha, se ele é um mestre da lei, ele já sabe. E Jesus respondeu: o que diz as Escrituras a respeito disso? E como você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus respondeu: sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou o seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 é o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Para vocês, o que define uma pessoa? Aquela pessoa que você não conhece. Será que o lugar onde ela mora, onde ela nasceu e cresceu, a gente consegue definir alguém pelo lugar onde mora? Talvez pela reputação da família? Talvez pelo dinheiro que a família tem? Por onde estudou, pela profissão, por alguma atitude pública? Nenhuma dessas coisas? Algumas delas? Todas elas? Se a gente olhar para aquilo que se chama de senso comum, existem alguns conceitos prévios, eu não quis usar a palavra preconceito, sobre uma pessoa de um determinado lugar. Por exemplo, para muitos estrangeiros, o brasileiro é um povo alegre, é um povo que gosta de futebol e é um povo que não leva as coisas tão a sério, né? Para muitos brasileiros e para muitas pessoas do mundo, o americano é ganancioso, voltado para o dinheiro. Para outras pessoas, o japonês ele tem um estereótipo da pessoa inteligente, da pessoa que vai fazer um robô, da pessoa que vai programar alguma coisa e que vai sair uma tecnologia maravilhosa dali. E é uma pessoa que também não tem traquejo social. A gente olha para as pessoas sem conhecer elas, mas se nós soubermos de onde ela vem, pronto, a gente faz todo um perfil. Né? Parece o exterminador do futuro, quando enxerga alguém, sabe exatamente quem é aquela pessoa. Mas aí você pode dizer: poxa vida, mas a gente não tem como definir, porque os países são muito grandes, são milhões de pessoas. Os Estados Unidos é um povo de 500 milhões, nós somos quase 300 milhões. Não dá para definir todo mundo assim, ok. Vamos fechar no Brasil.
O que dizem dos gaúchos no Brasil? O gaúcho é melhor que todos. O que dizem do paranaense? O paranaense é frio, não gosta de gente, não fala com os outros. O que dizem do paulista? Vive apressado. O que dizem do carioca? Como a gente tenta desenhar as pessoas para poder ou se enturmar ou entender aquela pessoa antes de começar um relacionamento, ou nem vou tentar porque eu quero me afastar, porque não é esse tipo de pessoa que eu quero por perto de mim. Não é? Mas aí você pode dizer, não, isso não está certo. Vamos pensar, eu não posso pensar assim. O Rio Grande do Sul tem 12 milhões de pessoas, as 12 milhões de pessoas não se acham melhor. Talvez 80%. Não, brincadeira, gente. Isso aqui vai para a internet, eu vou ser cancelado, ninguém sabe quem eu sou. Vamos tentar então definir pela profissão. E vamos começar com uma profissão muito antiga. A profissão de advogado. E na minha cabeça, eu tenho alguns advogados na minha família, eu olho para um advogado e ele sempre está de terno. E as advogadas sempre estão de salto alto. Como consegue? Não fizeram doutorado, quer que chame de doutor. E aquele ar superior, aquele português que eles inventam, aquelas palavras não existem no dicionário. Vamos falar do psicólogo então. Cuidado com o psicólogo. Cuidado com o que tu vai falar, senão ele vai te analisar. Não cruza os braços, não faz careta, ele vai te analisar. O médico, não tem o que falar do médico, né? O médico sabe de tudo e ele é muito rico em geral. E o músico? O músico geralmente o pessoal acha que devia arrumar um emprego, né? E o pastor? O homem santo, o homem sem pecado, sacerdote de Deus, mas que tem uns filhos mimados que se fosse criado na minha casa, olha... Mas eu sei que ninguém nunca pensou isso de ninguém. E você pode estar pensando exatamente nesse momento, eu nunca pensei assim, nem parecido. Quem sou eu para julgar os outros? E aí existem duas possibilidades. Ou você nunca se deu conta disso, ou você é uma coisa muito rara nesse mundo. Um cérebro passível de estudo psicológico. Não chegue perto do psicólogo se você é assim. Mas voltando ao assunto da mensagem, nós nunca saímos na verdade. Jesus usou a parábola do bom samaritano para demonstrar que não é de onde você vem, que cargo você ocupa que define você, e principalmente se há bondade ou não no seu coração. Desde aquele tempo, talvez muito antes disso, existe uma prática de rotular as pessoas por características da fala que definem o lugar de onde elas vêm, as pessoas com quem elas convivem, pelo sobrenome, pela ocupação, não é? E essa passagem mostra algumas atitudes bem interessantes, algumas previsíveis, como a maldade de quem se esperava ser maldoso, o bandido. Seria um bandido, de fato, ele faz o mal. E fez. Muito óbvio. A indiferença de quem se esperava compaixão. E a bondade de quem não se esperava nada. A gente não precisa definir as características dos bandidos, mas eu acho importante a gente entender cada um dos personagens, dos estereótipos dessa parábola. Vamos pensar no homem assaltado e ferido. Possivelmente ele era um cidadão da Judéia, porque ele estava indo de Jerusalém para Jericó.
E também porque não seria surpresa o samaritano para parar para outro samaritano ou para um galileu, porque a desavença não era entre esses povos, né, em geral. E também foi surpresa o sacerdote e o levita não pararem para ele, não é? Mas por que motivo que um samaritano não ajudaria alguém da Judéia? Isso remonta lá no livro de Reis, quando a Bíblia conta aqui, no capítulo 11, no versículo 30, se você quiser anotar aí, onde a Bíblia conta que Deus olha para as atitudes de Salomão, Deus se aborrece com o pecado de Salomão, Deus avisa Salomão uma vez, Deus avisa Salomão 2 vezes, Salomão continua cometendo as abominações que continuava cometendo, até que Deus faz uma promessa. Ele diz que iria retirar as terras da descendência de Salomão, deixando apenas uma ou duas, para a família, porque ele prometeu para Davi que era um homem segundo o coração de Deus. Assim o reino logo depois se divide entre o reino da Samaria e o reino da Judéia. E viveram em guerra para sempre. Eles estavam sempre guerreando. Quase sempre, perdão. Até que um momento o povo da Judéia era levado como escravo, voltava. O povo da Samaria era levado como escravo. E quando eles voltaram com pessoas pagãs, casadas com pessoas que adoravam outros deuses. E aí aquela intriga que já era uma batalha entre povos virou também uma disputa religiosa. Ou seja, o judeu olhava para o samaritano como impuro. E para ajudar ainda mais, onde é que se adorava a Deus? No templo. Onde é que o samaritano disse? No monte. Aí foi o fim da picada, acabou o samaritano para o judeu. E isso perdurou por muitos séculos. Muitos séculos. Deu para entender por que o samaritano e o povo da Judéia, o povo da Samaria e o povo da Judéia não se bicavam? Faz sentido. E o sacerdote? O sacerdote era um intermediário entre as pessoas comuns e Deus. Ele traduzia para o povo a vontade de Deus e a função dele também era traduzir as dificuldades do povo para Deus. Era um homem que precisava constantemente se purificar. Era um homem que para isso precisava ser dotado de compaixão. Mas vamos dar um desconto para o sacerdote, né? Como ele precisava se purificar demais, talvez aquela pessoa fosse impura. Não sei. Vamos lá para o levita, então. O levita era um trabalhador do templo, um administrador, talvez um diácono, um músico. Não, músico não é trabalho. Ele fazia algumas obras no templo, cuidava, carregava as coisas. E o levita era uma pessoa que tinha o seu salário, o seu sustento, bancado pelos dízimos e pelas ofertas do povo, né? E era um semelhante dele que estava ali. E uma pessoa do povo que ajudava a pagar o seu sustento, talvez. E ele também passou do outro lado. E nós temos um samaritano, e a única coisa que a gente sabe desse homem é de onde ele é. A gente não sabe a profissão dele. Talvez ele fosse um comerciante, estava levando azeite e vinho, tinha um animal. Talvez ele fosse um agricultor, apenas levando as suas coisas para Jericó. A gente não sabe, mas sabia que ele era um samaritano, e esse contexto de samaritano, de pessoa da Samaria, de pessoa da Judéia, já diz muito. Ele é um inimigo. Ele não é uma pessoa digna de receber a nossa ajuda.
nem no nosso Deus ele crê provavelmente. Ele adora o Deus no lugar errado se ele acreditar no Senhor. Para que eu vou ajudar ele? Por que ele iria ajudar alguém? Melhor dizendo. E quando Jesus finaliza essa parábola, ele fala para o mestre da lei: vai e faça a mesma coisa. Não é curioso? Ele diz o seguinte: olha, eu sei que você não veio do mesmo lugar, eu sei que você não acredita nas mesmas coisas, provavelmente você me odeia sem nem me conhecer, mas se importe com a vida de um semelhante. Porque quem brigou foram seus antepassados, e a rixa somente ficou, se perpetuou. Porque se você tem um preconceito a respeito de um povo, a respeito de uma cidade, você coloca todas aquelas pessoas dentro de uma caixinha muito fechada e muito limitada, e simplesmente você imagina que a pessoa não pode ser diferente daquilo. E muitas vezes somos nós que perpetuamos esse tipo de estereótipo em relação às pessoas que não conhecem a Jesus. As pessoas que às vezes zombam da fé. É alguém que nunca vai acreditar. É alguém que não merece ser salvo, como Jonas falava do povo de Nínive. E a atitude do samaritano, daquele samaritano, porque outros podem ser maus, já que eu estou abrindo o leque, outros poderiam passar reto, ou talvez terminar o serviço que os bandidos não terminaram, mas aquele homem hipotético que Jesus estava falando parábola, aquele homem tinha bondade no seu coração e não mediu esforços para garantir a coisa mais preciosa que Deus deu ao homem e que outros homens quase tiraram. E quando ele fez isso, ele disse: você tem valor para alguém, deve ter alguém te esperando em casa, deve ter alguém que depende de você, você deve ter uma mãe, você deve ter uma esposa, e eu vou te ajudar a voltar para lá de acordo com as minhas possibilidades. Ele se colocou num lugar. Quando a gente julga, quando a gente usa do nosso conhecimento prévio a respeito de alguém que faz alguma coisa ou que é de algum lugar, nós não nos colocamos no lugar. Porque aquela pessoa pode fazer a mesma coisa conosco e não é legal, e não é agradável. Imagina se Deus age da mesma forma conosco. Olhando para os nossos hábitos, olhando para a maneira como agimos corriqueiramente, e não vê em nós potencial, e não vê em nós capacidade de crescer, capacidade de mudar. As pessoas podem julgar a mim e a você por ser jovem demais, por ser velho demais, por não ter uma formação, por ter uma formação, por ter muito dinheiro, por não ter onde cair morto, por ser uma pessoa muito direta, por ser uma pessoa muito prolixa, por ser frio, por ser muito intenso, muito emocional, por não mostrar afeto, por mostrar afeto demais. Quando alguém quer te julgar, ela vai te julgar.
por qualquer característica sua. E é isso que faz as pessoas se afastarem tanto do convívio conosco quanto da fé. Nós precisamos aprender a não sermos juízes, a não definir alguém pelo que nós não sabemos. Eu creio que quando nós praticarmos isso, nós vamos ter muito mais capacidade de levar as pessoas a Cristo. Enfim, a gente pode rotular tudo. Tudo. E foi assim que aconteceu também com Jesus. Quando chamavam Jesus de Galileu, de Nazareno, não era para dizer de onde ele era. O filho do carpinteiro era depreciativo. O Galileu não era conhecido por ser um estudioso. O Nazareno não era conhecido por ser alguém decente. O filho de carpinteiro é uma profissão secundária. E o que um mestre desse quer ensinar e quer reunir gente? E olha essa gente que anda com ele. E quando a gente quer ser parecido com Jesus, a gente acaba adquirindo esse combo também para nós. A gente adquire a bênção da salvação e o fardo de ser como Jesus. Quando ele diz: tome a sua cruz e me siga, é exatamente isso. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Gálatas 3:26, que diz assim: isso aqui eu quero que me defina, tá? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, vocês são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Se querem me definir, me definam assim. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Jesus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe quem nós somos. Quando a Tua graça nos alcançou, o Senhor já conhecia os nossos defeitos. Não como esse homem do qual Jesus falou na parábola, mas também estávamos quase mortos, também estávamos aos pedaços. Mas o Teu Espírito Santo foi como um homem samaritano e chegou nas nossas feridas e nos lavou, nos enfaixou, tirou a sujeira e a poeira que estavam sobre a nossa pele. A Tua misericórdia foi tão grande, Pai, que o assaltante, que o diabo, que o maligno nos batia todos os dias, deixava nossa alma em pedaços, mas o Senhor cuidou de nós. O Senhor nos levou até um lugar onde podemos descansar. E o Senhor nos ensinou que devemos fazer o mesmo para os nossos irmãos. Senhor, nos ajuda a enxergar aquele que está perdido na estrada, Deus. Senhor, que não venhamos a desviar o caminho, mas que sejamos o samaritano para aqueles que precisam de ajuda. E Senhor, que possamos ser essa pessoa para os nossos irmãos, que possamos cuidar uns dos outros, Deus, que possamos nos fortalecer e seguir juntos, Pai, nessa jornada até ficarmos parecidos e iguais a Ti, Senhor. Queremos muito, Pai, aprender a perdoar, aprender a não julgar. Senhor, nos livra-nos, Pai, de preconceitos, nos livra, Senhor,
de tudo aquilo que nos afasta de pessoas a quem o Senhor quer que nos aproximemos, a quem o Senhor quer que venha, se apresentar através de nós. E que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, Pai, fluam através das nossas vidas, das nossas palavras e das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém.